Foco e propósito. Uma jornada para dentro e para além. Duas datas marcam a consciência negra no Brasil. E elas contam histórias, assim, que não poderiam ser mais diferentes. Completamente opostas, né? Exato. De um lado, o 13 de maio, o dia da Lei Áurea, que por muito tempo foi ensinado nas escolas como um grande ato de generosidade da princesa Isabel. Aquela visão romantizada. Isso. E do outro, 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, que celebra a resistência de Zumbi dos Palmares. Com base nos materiais que a gente recebeu, vamos investigar justamente essa mudança de perspectiva. Nossa missão aqui é mergulhar na dívida histórica deixada por séculos de escravidão e tentar entender o que significa reparação de verdade. E o ponto de partida é desconstruir essa ideia de uma abolição que na prática se pareceu mais com uma demissão em massa do que com uma libertação. E essa mudança de foco do 13 de maio para o 20 de novembro é muito mais do que simbólica, né? Ela representa uma virada completa na narrativa. É a troca de uma história sobre uma liberdade que foi dada, que foi outorgada, por uma história de liberdade que foi conquistada. Conquistada com muita luta, com muita resistência. Os documentos que a gente analisou deixam claro que a briga por justiça hoje é uma consequência direta desse passado que não foi resolvido, de uma abolição que libertou corpos, mas não garantiu cidadania. E essa falta de cidadania fica dolorosamente clara quando a gente olha os materiais do Museu do Escravo. A brutalidade do sistema não era um acidente, era um método. Os instrumentos de tortura e controle descritos são de uma crueldade, assim, calculada. Por exemplo, as gargalheiras. Para pessoas escravizadas que tentavam fugir, elas eram projetadas com pontas que se enroscavam no mato ou que faziam barulho para alertar o capitão do mato. Uma engenharia da opressão. Cada detalhe era pensado para controlar e desumanizar. Exatamente. Tinha o tamanco do suplício, que tinha um cravo de ferro na sola. Isso forçava a pessoa a trabalhar o dia inteiro se apoiando só no calcanhar. Uma tortura constante. Nossa. E as máscaras de jejum, usadas em cozinheiros para que não provassem a comida, ou em trabalhadores do garimpo para não engolirem ouro. É difícil até de processar a criatividade investida na crueldade. Isso diz muito sobre a mentalidade da época. Sem dúvida. E o mais impressionante é que a Constituição da época, a de 1824, que era toda inspirada em ideias liberais, simplesmente fingia que a escravidão não existia. Ela não toca no assunto, sendo que o sistema era a base da economia do país, né? Era um liberalismo para inglês ver, literalmente, uma fachada para os salões da elite, enquanto a realidade era outra. E essa mesma hipocrisia se reflete no processo de abolição. A Lei Áurea, de 1888, não foi um ato isolado de bondade. Ela veio depois de uma série de leis paliativas que, na verdade, serviram para adiar o fim da escravidão o máximo possível. Ah, tipo a Lei do Ventre Livre. Exato. A Lei Eusébio de Queiroz, 1850, proibindo o tráfico, e a Lei do Ventre Livre, de 1871. Foram respostas a pressões tanto de fora quanto de dentro do país, mas sempre com o objetivo de prolongar o sistema, de fazer uma transição lenta que beneficiasse os proprietários. Mas espera um pouco. A lógica não seria que, com o fim da escravidão, essa mão de obra seria absorvida pelo mercado? Por que isso não aconteceu? O que as fontes dizem que impediu essa integração? Essa é a pergunta central. E a resposta está em uma lei promulgada décadas antes da abolição. A Lei de Terras de 1850. Décadas antes. Sim. Pensa no impacto disso. No mesmo momento em que o país sinalizava o fim do tráfico de escravizados, ele trancava a principal porta de acesso à autonomia econômica, que era a terra. A partir daquela lei, a terra só podia ser adquirida por compra. Algo impossível para quem estava saindo de uma vida de trabalho forçado sem nenhuma propriedade ou dinheiro. Entendi. Basicamente, o Estado estava criando, ali mesmo, as condições para a marginalização que daria origem aos cortiços e, mais tarde, às favelas. É um dos momentos fundadores do racismo estrutural no Brasil. Não foi uma integração, foi a consolidação planejada
da exclusão. Então a barreira não era só sobre dinheiro e terra, o que já seria devastador. Os materiais mostram algo talvez ainda mais perverso, que é a construção de uma barreira ideológica. Fica muito claro que a elite dominante da época tinha um projeto que as fontes chamam de ideologia do branqueamento. Um projeto de nação que via a população negra como um obstáculo para o Brasil se tornar um país moderno e civilizado aos moldes europeus. Exatamente. E a ideia era literalmente apagar a presença negra do cenário nacional, seja pela miscigenação controlada, seja pelo incentivo à imigração europeia. O exemplo mais chocante que eu encontrei nos materiais foi de um antropólogo, Roquete Pinto, que em 1911 publicou um diagrama prevendo o desaparecimento completo da população negra no Brasil até o ano de 2012. É assustador pensar nisso. Um projeto de país que viu o desaparecimento de uma parte de sua população como um objetivo. É uma previsão assustadora e dá uma dimensão do tamanho do obstáculo ideológico que precisava ser superado. Uma violência simbólica tão potente quanto a física. E o que me surpreendeu nos materiais é o papel da escola nisso tudo. Normalmente, a gente pensa na educação como uma ferramenta de libertação, mas o historiador Jerry Dávila descreve como uma máquina que deliberadamente forneceu aos brasileiros pobres e não brancos as ferramentas da brancura. Ou seja, a escola ensinava que, para ascender socialmente, era preciso adotar valores, estéticas e comportamentos brancos, criando uma hierarquia racial baseada nesse padrão. o que é fascinante aqui é que, mesmo sob essa pressão violenta e sistêmica, a agência negra sempre existiu. Ou seja, a capacidade das pessoas negras de agirem por si mesmas, sabe? De criarem suas próprias estratégias de sobrevivência e de resistirem ativamente. E os quilombos são o maior símbolo disso. Exato. E é fundamental entender que eles não eram apenas locais de fuga, como o senso comum às vezes sugere. A própria legislação de 1988 os reconhece de uma forma muito mais profunda, como espaços de autoatribuição com ancestralidade negra ligada à resistência. Eram, na prática, projetos de sociedade alternativos. E essa resistência também acontecia no dia a dia, contra um racismo que se manifestava nessa desumanização constante. Sim, um ponto que os estudos trazem é o conceito de animalização. A forma como apelidos, estereótipos e xingamentos violentos foram usados historicamente como uma ferramenta para justificar a opressão, para retirar a humanidade do outro. Entendi. É nesse contexto de uma luta contra a desumanização física e simbólica que o movimento negro ganha força, especialmente a partir do século XXI. Ele consegue dar uma visibilidade muito maior a essa realidade e impulsionar a luta por direitos e reconhecimento. E a mudança da celebração do 13 de maio para o 20 de novembro é uma conquista direta e poderosíssima dessa mobilização. É a troca da narrativa da concessão pela narrativa da resistência. Então, depois de analisar todo esse percurso, a gente chega ao presente com o que uma das fontes chama de dívida histórica colossal. E para começar a pensar em como pagar essa dívida, surge o conceito de justiça compensatória, que se materializa em políticas de reparação. Talvez as mais conhecidas sejam as ações afirmativas, as cotas. E os dados que temos nos materiais justificam essa necessidade de uma forma muito clara. Sim, é impressionante a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, de 2018, mostra que a taxa de analfabetismo de pessoas negras é de 9,1%. Enquanto a de brancas é de 3,9%. É mais que o dobro. E o estudo aponta algo crucial. Quanto maior o nível de escolaridade, maior a desigualdade. Isso prova como o sistema educacional historicamente funcionou como um funil, excluindo a população negra. E isso nos leva a uma questão mais profunda que as fontes também abordam: o desafio da permanência. Não basta garantir o acesso à universidade através das cotas. É preciso criar condições para que esses estudantes possam concluir seus cursos. Claro, isso significa apoio financeiro, suporte pedagógico e um ambiente acadêmico que seja verdadeiramente inclusivo. A reparação é um processo contínuo, não um ato único.
Faz todo sentido. E se a educação é um pilar, quais são os outros? Os materiais falam em pelo menos mais 2. Exato. Se conectarmos isso ao panorama mais amplo, vemos que a reparação é multifacetada. Um segundo pilar fundamental é a titulação quilombola. Essa é uma reparação que é material e simbólica ao mesmo tempo. Como assim? Material porque reconhece o direito ao território tradicional para essas comunidades que resistiram por séculos. E simbólica porque valoriza esses espaços como símbolos vivos da resistência e, algo muito importante hoje, como locais de preservação ambiental e cultural. E o terceiro pilar seria a educação antirracista, né? Precisamente. A Lei 10.639, de 2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, é um marco nesse sentido. O objetivo aqui é ir muito além de celebrar o 20 de novembro uma vez por ano. A ideia é atacar a desigualdade que está na própria estrutura escolar, na forma como a história do Brasil é contada, nos livros didáticos, na formação dos professores. Uma discussão super atual, inclusive. Com certeza. É sobre quais histórias são contadas e quais são deixadas de fora. O objetivo final de todas essas políticas, como um dos textos aponta, é alcançar a verdadeira acomodação da população negra como atores legítimos e plenos na sociedade brasileira. E é essencial frisar, a busca por essas políticas não é um favor, é uma resposta direta e necessária ao legado da escravidão. Resumindo, o que a gente viu, então, foi uma jornada. Partimos da narrativa de uma liberdade dada, em 13 de maio, para entender uma luta contínua por dignidade, que é simbolizada pelo 20 de novembro. Vimos como a abolição foi tragicamente incompleta, criando um legado de exclusão que se perpetua até hoje, e como as políticas de reparação atuais tentam, mais de um século depois, corrigir essa trajetória e começar a quitar essa dívida. E isso nos deixa como uma reflexão final. Os materiais que analisamos definem a reparação como um conjunto de medidas para corrigir as violações de direitos humanos do passado. Se a reparação histórica não se trata de apagar o que aconteceu, mas de construir um futuro mais justo, a questão que fica é: que outras estruturas da nossa sociedade, para além da educação e da terra, precisam ser profundamente questionadas para que essa dívida histórica seja um dia verdadeiramente sanada?